Glória a Deus. Glória. Pai do Senhor para os crentes. Olhe para quem está do seu lado, pergunta: está tudo bem contigo, Zé? Glória a Jesus. Eu ia dizer uma coisa, mas eu ia perder a amizade. Daniel capítulo 1, versículo 6, por favor. Só esse versículo. Quero falar com você sobre 4 solteiros que abalaram a Babilônia. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 6. Como é bom ver um montão de gente aqui, amigos e amigas. Pastor Rubinho, sua vida é um presente de Deus. Deus abençoe você, sua esposa. Augusto, sua esposa. Deus faça o BS prosperar. As meninas ali, Kessia, Priscila, vocês são bênção demais. Daniel 1 e 6 diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só até aqui. Vocês estão nessa série de cura e iremos aprender na história desses 4 amigos como foi que eles conseguiram prevalecer diante de tanta adversidade e terminar a vida bem. O livro do profeta Daniel, ele é um livro entre os livros proféticos, um livro diferente. Ele tem uma carga de profecias, mas é interessante que, diferente dos demais livros proféticos, ele começa com 6 narrativas, 6 capítulos, contando-nos histórias entre Daniel, seus 3 amigos, na corte da Babilônia. Do 1 ao 6, história. Do 7 ao 12, profecias, revelações acerca do futuro. Nenhum outro livro profético é desse jeito. Apenas Daniel, com a intenção também de Deus passar algumas lições para o seu povo. E o contexto histórico desse livro é o período do cativeiro babilônico, que teve início em 586 a.C., e Deus permite disciplinar o povo, Deus decide, disciplinar o povo, permitindo que Nabucodonosor tome Judá e Jerusalém. Judá era o país, Jerusalém a capital. E era comum os impérios vencedores, os reinos que venciam outros reinos, sequestravam aquilo que a gente conhece como a nata da sociedade, os nobres, e trazia para o meio, meio político do seu império, e ali era a tentativa de aculturar esses nobres, e depois, esses nobres aculturados, ficava mais fácil aculturar toda a nação. Era comum a Babilônia fazer isso, invadia uma terra, sequestrava os nobres, tomava cativo os nobres, os principais da nação, aculturava eles ao estilo babilônico e depois devolvia a eles as suas terras para que eles espalhassem essa cultura. E entre esses que foram levados cativos estavam esses 3 jovens, esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É interessante que eles passam um período bem turbulento, terra invadida, muita gente morta, muito sangue, muita desgraça aconteceu, incêndios, destruição, demolições. Eles passam por tudo isso e ainda mais são tirados de sua terra, são deslocados à força, a contragosto, para uma outra terra e forçados a absorver a aculturação. Então, com certeza, tudo isso mexeu muito com esses 4 jovens, mas é interessante que eles
apesar de toda a turbulência que viveram, decidiram manter-se firme no propósito para o qual eles foram chamados. E uma das coisas que ajuda-nos a sermos curados de traumas, de feridas e de tantas outras coisas, é a gente compreender com clareza para o qual nós fomos chamados. Entender o propósito da nossa existência. Pessoas perdidas, pessoas que não conhecem o propósito para o qual foram criadas, são mais suscetíveis a serem dirigidas por dores, por feridas, por traumas. Mas quem tem convicção para o que foi chamado, por que eu existo, por que eu estou nessa família, por que eu estou nesse endereço, por que eu moro nessa cidade, quem tem convicção, quem tem clareza acerca do propósito da vida, não é dirigido por dores ou por forças alheias, a não ser pela vontade soberana de Deus, que decidiu esclarecer essa vontade para ele. E aqui está esses 3 jovens, esses 4 jovens, apesar de ter passado por todas as turbulências, vivendo aquilo que eles sabiam que deveriam viver. E o que é que eles deveriam viver? Eles deveriam viver de forma tal que Deus fosse denunciado no Império Babilônico, que Deus fosse apresentado no Império Babilônico. Então, qual era o propósito de Deus para Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Vocês vão ter que viver de tal forma que o mundo saiba, pela maneira da vida de vocês, pela maneira de viver de vocês, o mundo tem que saber que eu existo. E aonde Deus decidiu plantar esses 4 jovens? Num ambiente mais turbulento do mundo antigo da época. Na capital do Império Romano, do Império Babilônico, digo. Era a panela de pressão do mundo antigo. Era o centro do mundo antigo. A Babilônia, com vários deuses, com comportamentos estranhos, com comportamentos contra os princípios de Deus. Deus decidiu plantar esses 4 jovens nas mais densas trevas que havia na época na Babilônia. E eles compreenderam o porquê Deus os colocou lá, para que a luz deles resplandecesse a glória de Deus. Quando compreendemos o sentido pelo qual Deus nos trouxe a essa vida, fica mais fácil ser curado das feridas. E olha o que diz o próprio Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Por favor, se puder projetar. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, que batalha é essa? Vamos lá. 1, 2, 3. Então presta atenção. Qual é o propósito final da nossa vida? Viver de forma tal que pelas nossas obras os homens observem e digam: Deus existe. Se você vive fora desse propósito, você vive governado por forças estranhas. Você vive cego, tateando. Você não tem compreensão, mas quando você não tem compreensão exata para o que Deus lhe chamou, você vive perdido, tentando todas as portas, abraçando todas as propostas. Você se torna um doente, adoecendo cada vez mais. Você se torna uma pessoa ferindo-se e ferindo cada vez mais. É incrível quando você encontra alguém que sabe para o que foi chamado. Ele tem aquela convicção. É incrível como pessoas que têm convicção conseguem passar por cima dos problemas, conseguem transpor obstáculos. É como uma catepilha, passando por cima de tudo. E alguém pergunta: de onde você consegue essa força? Aí ele diz: eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei qual é o alvo da minha vida. E ele persegue este alvo. E qual é o alvo da vida do cristão?
Você está aqui, BS já está dizendo, né? Bem solteiro. Apesar que é meio que complicado, bem solteiro. Estou brincando. É só para maltratar um pouquinho vocês. Você está aqui, qual é o propósito principal de você estar aqui? Para casar? Não, Zé. Porque o casamento não é saída para a vida, não. Tem gente que estava bem solteiro. Gostou? Tinha gente que estava bem solteiro, casou, bem desgraçado. Por quê? Porque ele procurou saídas, ele procurou soluções em coisas erradas, em formas erradas. E a saída para a nossa vida está em se achar em Deus, se encontrar em Deus, se descobrir em Deus. E isso acontece quando descobrimos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai celestial que está nos céus. Ontem eu refletindo sobre uma atitude de umas pessoas na cidade lá que eu moro, eu disse, como o diabo é terrível. O diabo não é pragmático. O diabo é um baita de um estrategista. Ele faz o quê? Ele tenta você. E tem coisa pior do mundo do que ser tentado. Naquele ambiente de tentação é pressão na mente. São coisas que o diabo provoca, situações que o diabo cria, para atiçar ainda mais a tentação e gerar no coração da gente cobiça. E o que é cobiça? É desejar aquilo que Deus anteriormente já havia proibido por lei. Então cobiça é você desejar algo que Deus proibiu. E aí o diabo cria situações, ambientes, para aumentar a pressão da tentação, para gerar cobiça, porque o diabo quer que você execute algo chamado pecado. E porque o diabo quer que você peque. E antes de você pecar, ele diz que o pecado é bom, é prazeroso, você precisa disso, você precisa daquele momento, você precisa daquela coisa, você precisa. Depois que você faz, o que é que acontece? O diabo coloca sobre você culpa. O diabo quer que você peque, para você carregar um peso que você não consegue carregar de jeito nenhum. Ninguém consegue carregar culpa. Então, o que é que ele faz? Ele cega você acerca do propósito para o qual você foi chamado. Você foi chamado para quê? Para viver para louvor da glória de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que o diabo quer? Cegar você acerca deste propósito da sua vida, para que você viva metido em outras coisas, procurando razão em outras coisas. E aí você abre uma porta, erra, pecado, culpa. Abre outra porta, erra, pecado, culpa. Abre outra porta, erra, pecado, culpa. Daqui a pouco você está esmagado pela culpa. Até que no final das contas ele lhe lança a grande proposta: tira a tua vida. Não dá para andar com tanta culpa. E porque o diabo quer que você fique cego para o propósito principal da sua vida, que é glorificar a Deus. Porque ele quer que você tente em outras coisas ter razão para viver. E aí é nessa tentativa de outras coisas que ele faz você pecar. E pecando faz você ser carregado de culpa. E carregado de culpa, ele quer que você tire a sua vida. Porque na verdade ele quer que a sua vida saia de cena. Porque ele sabe que enquanto você está vivo, há um grande perigo de você desfazer trevas. Enquanto você está vivo, há um grande perigo de você se levantar das cinzas. Há um grande perigo de você ser restaurado, perdoado, reavivado, reanimado. E compreendendo o propósito da vida, você vai saquear o império das trevas.
Então você tem que compreender qual é o propósito da sua vida. Tu nasceu para quê, Zezão? Para glorificar a Deus. Então não faz nada que não glorifique a Deus. E saiba disso, preste atenção. Saiba que o diabo, para levar você a pecar, ele usa estratégias. E faça o seguinte: faça uma análise das vezes que você pecou, o que foi que aconteceu antes. Comece a tomar atitudes de estratégia de guerra. Peraí, porque toda vez eu tropeço, o que é que me leva a tropeçar? Claro que é o pecado, a cobiça, mas anterior a isso, o que foi que aconteceu? O que foi que foi me levando até pá! E você vai ver que o diabo ele usa estratégias para acionar gatilho em você. Mas isso só acontece quando primeiro ele cega você para o propósito da sua vida. Santo Agostinho era um homem muito depravado. Antes de Cristo e depois de convertido, ele disse uma coisa. Ele frequentava tabernas, ele vivia lançado em prostituição. Ele disse o seguinte, depois de convertido: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. O sentido da sua vida está em realizar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Viver de acordo com a lei dele, de tal forma que o nome dele seja glorificado a partir das suas atitudes. As suas atitudes têm que denunciar: Deus existe. Dá para entender? Quem está entendendo? Como foi que Daniel, Ananias, Misael e Azaria fizeram isso? Como foi que eles conseguiram glorificar Deus na Babilônia? Primeiro, mostrando que era possível ser fiel em um ambiente de infidelidade. E aí eles glorificaram a Deus na postura de se manter fiel. Em que momento eles se mantiveram fiéis? No momento em que foi lhe dada a proposta de participar da mesa do rei. Veja, aqui era algo muito sério, porque na mesa do rei da Babilônia, tinham animais que era proibido pela dieta dos judeus, não poderiam comer animais considerados imundos, como porco e outros animais. Isso era uma questão de ir contra a dieta estabelecida por Deus. Segundo, aquela mesa não tinha somente animais considerados por Deus imundo. Aquela mesa era um ritual pagão. Porque participar daquela mesa, comer daquelas alimentações, era participar de um culto pagão. E o que foi que eles disseram? Daniel, o texto diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas na mesa do rei. E o que é que ele estava fazendo ali? Ele estava se mantendo fiel em um ambiente de infidelidade. E isso, no fim das contas, fez com que Deus fosse glorificado. Uma segunda forma que ele glorificou a Deus com seus amigos foi usando os dons que Deus havia dado a eles. Olha o final do capítulo 1, o que é que diz a respeito dos dons que Deus deu a esses jovens. Versículo 17 do capítulo 1 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Presta atenção. Como foi que esses 4 jovens glorificaram a Deus? Primeiro, mantendo-se fiéis em um ambiente de infidelidade. Então você glorifica a Deus quando você é diferente em um mundo onde todo mundo é igual. Você não precisa ir na onda de todo mundo. Inclusive, você indo na onda de todo mundo, você não está glorificando a Deus. O que foi que Daniel e os seus amigos fizeram? Mantiveram-se fiéis em um mundo de infidelidade. Isso, primeiro, convicção de quem eram. Convicção para o que foram chamados. Foram chamados para serem diferentes, para serem santos. E esse é o significado da palavra santo, separado. Glorificaram a Deus pela postura. Coma isso, coma esses alimentos. Não iremos comer.
Porque nós sabemos o que Deus estabeleceu de dieta para a gente, e nós sabemos o que significa sentar-se a essa mesa. Segundo, como glorificaram a Deus? Usando os dons, os talentos que Deus deu. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E a Daniel, além desses dons, deu a ele a capacidade de ter sonhos e visões. Agora veja, no uso desses dons e na conduta de santidade, nos 6 capítulos primeiros, você vai ver no final de cada capítulo quem era o glorificado na conversa. Deus era sempre o glorificado. Olha para cá, Zezão, presta atenção. Talvez tua vida esteja igual um saco amarrado na ponta com 10 gatos brabos dentro. Talvez tu chegou aqui uma confusão. Na verdade, você é um Iraque ambulante. Glória a Deus. Você onde chega é confusão, é barraco, é briga, é divisão, é problema por causa disso. Porque você não entendeu o propósito para o qual você foi chamado. E aí você, aos poucos, acumulando pecado, acumulando desobediência, rebelião, você se tornou essa coisa que você é. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o seguinte: nós sabemos para o qual nós somos chamados. E mesmo tendo passado por tudo o que passamos, iremos viver esse propósito para o qual nós fomos criados. Vamos viver para louvor da glória de Deus. E como faremos isso? Sendo fiéis no mundo de infiéis. E usando os dons que Deus nos deu. No final de cada capítulo, Deus sempre foi o glorificado. Olha para cá, Zé. Deus deu a você a capacidade de ser diferente nesse mundo. Sabia disso? E para com essa desculpa, pastor, porque é tão difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível ser fiel. Porque se fosse impossível, Deus não ia mandar. E Deus lhe deu essa capacidade, presta atenção, de tomar decisões na vida. Eu, a partir de hoje, serei diferente. Acabou a conversa. O pau quebra, eu serei diferente. Segundo, você tem que decidir usar o que Deus deu a você. Todo mundo que está aqui recebeu de Deus dons. E essa é uma das formas que você pode glorificar a Deus, usando os dons que Deus deu a você. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Deus deu a você mais do que isso, porque além de todas essas coisas, Deus deu a mim e a você o Espírito Santo. Então você pode glorificar a Deus vivendo de forma convicta para o qual você foi chamado, para o que você foi chamado. Segundo, usando os dons que Deus lhe deu. E qual o propósito de viver essa postura convicta? E qual o propósito de usar os dons que Deus nos deu? E qual o propósito de glorificar a Deus a partir desses dons? Para algo maior, para regimentar um povo cada vez maior a se encontrar com este Deus. Eu estou falando difícil, irmão, está dando para entender? Então olhe para quem está do seu lado, diga: você já sabe para o que você foi chamado? Então não vai dizer mais, estou mais perdido de quem segue em tiroteio. Solteiro, glorifica a Deus. Namorando, glorifica a Deus. Noivo, glorifica a Deus. Casado, glorifica a Deus. Beleza? E quem não fizer isso, a partir de hoje eu vou pedir para Jesus levar. Quem concorda fica sentado. Pronto, Jesus já está vendo tudo. Olha o resultado, já estou indo para a conclusão. Olha o resultado na vida de Daniel. De viver essa postura de convicção, eu sei para o que eu fui chamado. Para glorificar a Deus a partir da minha postura, das minhas atitudes. Eu sei para o que eu fui chamado, para glorificar a Deus a partir dos dons que Ele me deu. Pelos dons, Daniel interpretou sonhos. Pelos dons, Daniel escreveu profecias acerca do futuro. Glorificou a Deus. Aí olha o resultado disso.
Daniel capítulo 1, versículo 21 diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, ele foi até o final. Veja que pessoas que têm convicção para o que foram chamados, pessoas que compreendem o propósito para o que foram chamados, elas se tornam resistentes ao tempo e às oposições. Daniel viveu 6 reinos. A Babilônia caiu, o Império Medo-Persa se levantou e Daniel estava vivo. Chegou com 16 anos aproximadamente na Babilônia. Morreu com um pouco mais de 80 anos. Reis poderosos como Nabucodonosor, Belsazar, morreram, foram embora, foram destronados, viraram pó. Daniel está de pé. O que vai fazer você ficar de pé, presta atenção, até o fim da vida, porque o importante não é você começar. Tem um montão de gente aqui começando bem, empolgado, né, numa postura eletrizante. Vamos lá, e estão caçando demônio e tal, aquela briga toda. A questão não é começar assim, a questão é, vai terminar assim? E tem um segredo para terminar assim. É viver a convicção, é entender o propósito, é viver para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus, levanta-se reinos, sabe, destrona-se reis e ele permanece de pé. Oh, glória a Deus! Olha o que o texto diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, até o final da vida. Aí olha o que diz o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha para cá, Zezão. Lembra que Jesus disse que a gente deve acumular tesouro no céu? Tesouro no céu a gente só acumula a partir de boas obras. Conduta de fidelidade. Olha o que Deus está prometendo a Daniel. Daniel, Zezão, Daniel está bem velhinho. Tu vai morrer. Tu vai descansar no fim dos teus dias. Ou seja, você vai morrer. Mas no fim dos tempos, você vai se levantar. Ou seja, você vai ser ressuscitado para receber a sua herança eterna. Dá para entender isso aí? Quem entende o propósito para o qual foi chamado, quem vive essa convicção a ponto de se comportar em santidade, a ponto de usar os dons para glorificar a Deus, vai resistir ao tempo, às oposições, às forças contrárias e no fim vai receber a herança eterna que Deus destinou aos santos. Olha só o que Deus tinha para Daniel. E a questão é a seguinte: como foi que Daniel, Ananias, Misael e Azarias conseguiu chegar a viver essa vida que todos nós desejamos? Aqui eu não estou querendo acrescentar dores a você, mas preste atenção. Tem gente aqui que começou muito bem. Tem gente que começou muito bem no namoro, no noivado, casaram-se. Até que houve essa ruptura no casamento. Foi ruim ou não foi? No meio do caminho, tragédia. E qual o segredo para começar bem e terminar bem? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue, apesar de tudo, se manter fiel? Porque é fácil ser fiel, irmão? Não é. Todo dia vem proposta do Satanás. Todo dia vem coisa do demônio para você. Acho que na última vez que eu estive aqui, eu contei, um cidadão, um dia desse aí, ligou para mim, mandou uma mensagem: pastor, o senhor tem data livre para pregar aqui no evento da cidade? Eu digo: nessa data eu estou livre. Pastor, e quanto o senhor cobra? Eu digo: meu irmão, nunca cobrei. Me deu combustível. Tudo demais. Fez: pastor, tudo bem, então a gente vai lhe dar R$400 de combustível.
E 2.000 de oferta. Eu digo, eita glória. Eu em construção. Digo, maravilha, meu irmão. Não estou pedindo, ele está querendo dar, benção. Pastor, então a equipe de eventos vai entrar em contato com o senhor. Eu esperei a equipe de eventos entrar em contato comigo. Eu não sabia que era o diabo. Porque daqui a pouco a equipe de eventos entra em contato comigo e diz, pastor, tem como o senhor tirar nota fiscal do que a gente vai lhe dar? Eu disse, claro, tem. Na minha mente, R$2.000, mais 400 de combustível, a própria nota, né, dos R$400. Eu ia encher o tanque do carro, enfim. Ia levar a nota certinha para ele. E no que diz respeito à oferta, eu ia na coletoria, dava um jeito lá. Dizia, explicava, eu queria tirar a nota pagando imposto, sei lá. Mas fazia a coisa certinha. E na minha mente isso, daqui a pouco ele fez, pastor, isso a gente vai precisar, pastor, que o senhor faça uma nota de 5.000. Agora imagine, eu devendo, em construção, beleza? Nessa hora chega a proposta de 5.000, e aí? Ninguém está vendo. Eu coloquei assim, irmão, eu estava com tanta raiva que se eu mandasse um áudio, eu ia exagerar. Eu disse, meu irmão, eu não posso assumir esse compromisso. É fácil ser fiel? Estou falando em uma área aqui e nas outras. Mas se Deus manda, é possível. É possível ser fiel no meio das pressões. É possível ser fiel em meio às tribulações. Se a Bíblia manda, é possível. É possível viver essa convicção de santidade. É possível usar os dons para glorificar a Deus. Mesmo em meio à pressão. Hoje eu acordei meio que reflexivo, pensando no chamado de pastor de cidade pequena. Olha, irmão, pastor de cidade pequena é tudo e quase nada. Motorista. Uma hora eu sou motorista, outra hora eu sou pedreiro, outra hora eu sou servente, outra hora eu sou pintor, outra hora eu sou arquiteto, engenheiro, eletricista. Outra hora eu estou expulsando demônio, outra hora eu estou abraçando uma família que perdeu um ente querido, uma hora eu estou no aniversário, outra hora eu estou dentro do cemitério, é luta. Meu Deus, que tanta batalha, ser pastor aí, ainda tem gente que diz que pastor não faz nada, miserável. É fácil se manter fiel no meio desse ambiente de ingratidão, de oposição, de covardia. É possível você usar os dons para o bem do povo, quando pessoas do povo lhe fazem mal. É possível. E qual vai ser a recompensa no final? Vai ser que no final a gente vai morrer. Mas no tempo iremos se levantar pelo poder da ressurreição e receber a herança eterna. Agora, como foi que esses 4 conseguiram viver em santidade na Babilônia e usar os dons na Babilônia para a glória de Deus e a favor do próximo? Primeiro, eles fizeram isso porque decidiram, presta atenção, curar todo o passado de dor. Irmão, ninguém vai para frente amarrado no passado. Agora, olhe, a Bíblia não conta esses detalhes aqui, mas a gente sabe que era um ambiente de guerra. Daniel deu certo porque ele soube lidar com o seu passado de dor. Ele foi arrancado do seu país, da sua cultura, da sua família. Ele perdeu tudo. Você já imaginou o impacto na saúde mental de Daniel? Se fôssemos falar com qualquer psicólogo que trata de pessoas que passaram por momentos graves e traumáticos na vida, o psicólogo ia dizer que ele inevitavelmente passaria por flashbacks, pesadelo, ansiedade persistente, dificuldade de adaptação ao novo ambiente. Pelo luto da família e pelo luto dos amigos, ele iria sentir dor, tristeza profunda, nostalgia, sensação de vazio, e não muitas vezes, e não poucas vezes, raiva.
Porque Daniel era um homem de fé, mas a fé não priva ninguém das dores, não. Mas qual foi a grande habilidade de Daniel? Ele soube lidar com as dores do passado. Ele decidiu, vou ser curado e acabou. E o que atrapalha muita gente hoje, inclusive crente, de crescer, de prosperar, de progredir, é porque não consegue quebrar essa cadeia com o passado. É uma luta. Tem que ficar direto dentro de um confessionário. Tem que ficar direto, tem que ter terapia. Até quando, Zé? Até quando você vai ficar lendo livros do passado? Quando Deus está dizendo, vem, eu quero escrever uma nova história. E como sabemos que Daniel foi curado, ele decidiu lidar com o passado de dor. Pela postura dele. Olha só o que diz Daniel 2:17. Quando a turma chega para matar ele, lembra que o Nabucodonosor teve um sonho, não sabia que sonho era esse, não sabia a interpretação do sonho, os magos e feiticeiros não souberam da interpretação. Nabucodonosor com raiva disse, vou matar todo mundo. E quando o soldado chegou lá para matar Daniel, para pegar Daniel para matá-lo, olha só o que diz. Daniel 2:17. Então Daniel foi para casa. 2:14 primeiro. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Presta atenção nisso. Na NVI diz assim, Daniel falou com sabedoria e tato ao oficial do rei. Meu irmão, quem lida com o passado de dor, quem sabe lidar com o passado de dor, sabe administrar qualquer ambiente de tensão. Na hora que o chefe dos soldados chegou lá para Daniel, ele podia muito bem, se ele não soubesse ter resolvido o passado dele, na hora que o cara chegasse lá e dizer, Daniel, a gente vai te matar. Pode matar, eu já estou morto mesmo. Conhece alguém assim? Que ele anda tanto com as feridas do passado que qualquer ambiente de tensão faz ele estourar a ferida. Faz ele revelar a raiva, o rancor que ele carrega. No ambiente da empresa, escola, universidade, qualquer pressãozinha. Pois, meu amigo, você não sabe quem eu sou, não. Você está pensando que isso aqui está me fazendo medo. Você pensa que eu tenho medo de tempestade? Eu sou a tempestade. Ô, bonitão. Daniel não tinha comportamento de revolta, não. Daniel era alguém sarado nas emoções. Me tiraram de casa, tiraram a minha família, tiraram meus bens, me trouxeram para cá, trocaram meu nome, repressão todo dia, mas eu sei para o que eu fui chamado, rompi com o meu passado, estou focando no futuro e naquilo que Deus está preparando para mim. Se Ele me colocou aqui nessas densas trevas da Babilônia, eu vou resplandecer a luz da glória de Deus aqui. Não vou ser dominado por feridas, nem por traumas, nem por percas. Eu serei governado pela glória de Deus, pelo amor de Deus, pela vontade de Deus. Daniel não vivia na força do ódio, e não tem como fazer a vontade de Deus na força do ódio. Olha o que mostra que Daniel sabia lidar com o seu passado. Olha para quem está do seu lado. Não olhe assim nervoso não, olhe calmo. Estou falando assim porque eu estou empolgado, oh glória. Olhe para quem está do seu lado e diz, tu sabe lidar com o teu passado? Você precisa saber lidar com o seu passado. Você precisa enterrá-lo hoje. Inclusive Deus está abrindo covas aí na sua frente. Não é para enterrar você não, é para enterrar esse capítulo triste da sua história. Passou, não tem como desfazer. Passou, não tem como desacontecer. Agora enterra e aproveita apenas as experiências. Foca naquilo que Deus está preparando para você no futuro bem próximo.
Daniel soube glorificar a Deus, porque antes de tudo ele sabia lidar com um passado de dor. A gente é pastor, irmão, a gente luta com gente. É incrível quando a gente está conversando com alguém, é meio que oposição, meio que revoltado, meio que cheio de ódio. A gente começa a cavar, e aí, o que foi que houve e tal? Por que você é assim? Aí vai cavando, pá! A gente descobre lá um passado não resolvido. Dores, traumas, violência, abandono. Daniel disse, eu vou resolver o meu passado, porque eu quero viver o presente para a glória de Deus, e eu quero garantir o meu futuro. Olha o que Paulo fez, a mesma coisa que Daniel, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude, preste atenção nisso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu tocar num assunto aqui. Sabe aquela irmãzinha que namorou com um rapaz? Apaixonada pelo rapaz, louca por ele. Aí o Zezão pegou, deu um coice nela. Aí o que é que ela faz? Deus manda um príncipe para ela. Aí como ela não resolve o passado, ela não consegue enxergar a bênção que Deus mandou para ela. Ela fica dizendo, os homens é tudo mesmo traste, tudo calça 40. Beleza? E aí o varão chega na bênção. E aí, varoa, estou ligado em tu. Seus olhos brilham mais do que as estrelas nos mais distantes céus. Aí ela diz, não vem com essa não, que eu já conheci um sem vergonha com essa palavra. Como não sabe resolver o passado, aplica a regra do passado a toda situação presente. Mas só que o passado você abraçou porque você quis. O passado você abraçou a contragosto do seu pai, da sua mãe, do que a Bíblia dizia. Só que agora Deus com compaixão está dizendo, não quero que tu morra solteira não, bendita. Eita, nunca vi Jesus falar tão diretamente hoje aqui. E os benditos também. O que aconteceu no passado não é régua para o presente e futuro, não. Deus tem coisa boa para você. Então esquece das coisas que para trás ficam e avança. Abraça o futuro que Deus está preparando para você. Saiba lidar com o passado de dor. Daniel soube lidar com o passado de dor. E em último lugar, Daniel soube lidar com as guerras diretamente contra demônios. Olha, irmãos, semana passada, eu estudando um livro de Daniel, como Deus falou isso comigo. Eu trabalho numa igreja no interior e é incrível como tem guerras, né? Tem gente que já é cético demais, acha que o demônio não está em canto nenhum, já tem outros que são exagerados demais, acha que o demônio está em todo lugar. A gente tem que viver ali na prudência, na coluna do meio. E é incrível como os demônios, ele trava guerra em qualquer lugar onde ele vê que é possível desestabilizar você. Eu estou num ambiente de construção, é problema na construção. Quando o problema na construção não consegue me tirar do foco, é problema de falta de estabilidade financeira, e aí começa a faltar recursos, corações de pessoas começam a ser fechados, e aí quando ele vê que isso não trava, aí ele vai para dentro da igreja, quando vê que isso não trava, vai para dentro de casa, em todo ambiente ele está criando guerras, focos de contenda, de oposição, porque ele quer desestabilizar você. E se você fizer acordo com o demônio, se o demônio levantar a guerra e você se render, levanta outra guerra, você se rende, levanta outra guerra, você para de orar, para de jejuar, para de se santificar, para de ler a Bíblia, para de vir para o BS. Se em qualquer foco de guerra do demônio você se entrega às forças do demônio, você não vai avançar. Daniel era diferente, orava 3 vezes por dia. O demônio criou uma lei, ele não teve medo da lei, desobedeceu a lei, mas não parou de orar. Daniel se ajoelhou para Deus revelar a ele o sonho. 21 dias a resposta não veio, mas 21 dias ele buscando a Deus, até que Miguel veio, oh glória, e
Daniel não se entregou à oposição de demônios. Olha para cá, irmã, tu que qualquer coisinha já... O vaso mandou uma mensagem, bora pro BS. Hoje eu não vou não, estou me sentindo tão cansado, um calafrio. Só tem uma coisa que não quer que tu venha pro BS: capeta. Só tem uma coisa que não quer que você venha para a igreja glorificar a Deus: demônio. Então quando a guerra chegar, pelo desânimo, pelas setas, vai não, porque tu é feia, teu cabelo não dá, fulano não vai olhar para tu, lá tu não vai conseguir nada, aí tu já dá a resposta na cara do capeta: ô capeta, eu estou solteira e estou até querendo casar, mas eu não vou para o BS atrás de casamento não, eu vou no BS atrás do meu Senhor, eu vou glorificá-lo e adorá-lo. Tem que parar de ser essa pessoa velha frouxa. Quando eu vejo a guerra mais intensa, eu digo: tem vitória grande aí. Porque o diabo, presta atenção, o diabo não ia apostar todas as fichas sem saber que o que Deus tem para mim é maior do que as propostas dele, não. Tem dia, irmão, que a guerra é pesada. Tem dia que eu me ajoelho e não consigo falar nada, orar nada. Eu digo: mas fica aqui de joelho, miserável. Não sai uma palavra da boca. Eu abro a Bíblia, vou orar o Salmo. Oro o Salmo 23, oro o 46, oro o 91. Eu digo: eu não tenho nada de mim, mas eu estou orando a Bíblia e acabou a conversa. E aquela guerra, aquela pressão. Eu digo: você vai sair daqui. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ó glória, a estratégia é resistir, é se ficar de pé. É dizer: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me santificar, eu vou congregar, eu vou servir, eu vou trabalhar, aleluia, eu vou cumprir aquilo que Deus estabeleceu para mim. A guerra está travada, mas eu vou cumprir a missão. Aí Deus fica olhando para tudo, dizendo: mas rapaz, não é que aquele infeliz está virado num protestante? Aí o Espírito Santo começa a derramar mais graça, mais poder, mais unção, mais alegria. Aí daqui a pouco tu chega na igreja dizendo: mas rapaz, nem era nem para eu ter vindo hoje, foi uma coisa que me trouxe. Não coisa nada, foi o poder de Deus pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Falei demais, 45 minutos. Sangue de Jesus tem poder. Fica em pé, Zezão. Estou aqui com meu amigo Ari, sua esposa. Da família também. O primo, Deus abençoe. Diga assim: é possível ser fiel em um ambiente de infidelidade. Diga: é possível usar os dons para o bem do próximo e para a glória de Deus. Agora, para fazer isso, você tem que resolver o seu passado. E você tem que aprender a resistir o diabo nas pressões da vida. Irmão, tem gente, irmão, que não está com depressão. Mas o diabo botou na cabeça que você está com depressão. Tem gente, irmão, que não está nem com ansiedade, mas o diabo botou na sua cabeça que você está com ansiedade, você está com aperreio. Ó glória. Jesus hoje está esclarecendo a sua mente. Porque o que o diabo fizer, e lembre que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele coloca na sua mente coisas que não existem, cria situações que não existem para desestabilizar você, neutralizar você. Sabe por quê? Porque ele vendo você vivo, ele sabe que você é uma ameaça. Até você vivo, deitado numa cama, ainda é uma ameaça, porque ele sabe que Deus pode lhe levantar. Daramaio que mentriassé. O desejo dele mesmo é matar você, porque ele sabe que enquanto vê você vivo, há a possibilidade de Deus levantar você como instrumento poderoso para sacudir o ambiente que você mora. E ainda bem que você chegou aqui vivo. Se chegou vivo é porque tem história ainda para ser escrita. Tem história ainda para acontecer. É claro que ele não queria que acontecesse, mas maior é